Olá, queridos. Meu nome é Paulina e eu sou uma búlgara que no momento está no Brasil. Bom, hoje com esse vídeo eu queria compartilhar um pouco sobre algo que estou meditando no último mês, talvez. Um tema assim, vou querer abreviar bastante, mas é um tema que creio que se aplica a nós, todos os cristãos, nesses últimos tempos em quais a gente está vivendo. Bom, como todo mundo sabe, tem muitos acontecimentos aqui no Brasil, no mundo, né, que apontam a volta de Jesus, volta bem em breve. Creio eu, porque tem muitos sinais. Claro que ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas os sinais estão mostrando que o negócio está bem mais próximo do que talvez alguns se imaginam. E ultimamente eu estou meditando em uma palavra que não vou ler agora, muita gente conhece, a maioria dos cristãos conhecem, ou pelo menos acho que todo mundo ouviu falar, que é sobre a história do Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, né? Eu acho que assim se pronuncia em português. Enfim, o que eu tenho meditado está relacionado com as atitudes desses caras que eram um dos melhores judeus, mais bonitos, mais inteligentes, e mais de Deus, que foram levados no cativeiro em Babilônia. Então, só que o que me chama muita atenção, tenho meditado direto sobre isso, é a atitude deles diante de uns decretos totalmente fora da vontade de Deus, totalmente malignos, posso dizer. Então, primeiro queria mencionar aqui o que Sadraque, Mesaque e Abednego, acho que essa vez falei certo, fizeram e como isso se aplica mais ou menos na nossa vida. A gente já ouviu falar da história da fornalha ardente, que o rei, né, de Babilônia, Nabucodonosor, no caso, ele fez um decreto que todo mundo tinha que adorar a imagem de ouro nele. E esses três rapazes abençoados, eles se negaram a obedecer a esse decreto da autoridade. Primeiro, o que estou vendo aqui? Bom, todas as autoridades na nossa vida estão colocadas por Deus, mas nem em todos os casos é necessário a gente obedecer aquilo que eles nos mandam a fazer. E quando isso não pode ser obedecido de jeito nenhum, quando isso está quebrando os princípios e leis de Deus. Porque Deus está acima de todas as autoridades. E quando elas passam o limite, quando elas nos fazem pecar, errar, a gente não deve obedecer jamais, porque a gente precisa obedecer quem está acima de todos, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o único Deus e o único Senhor. Então vem, às vezes, na nossa vida, umas circunstâncias em quais a gente precisa decidir: ou vou seguir a multidão, ou vou obedecer umas leis totalmente desumanas e que me afastam da vontade perfeita de Deus, ou eu vou me posicionar na minha fé com o risco de talvez ser perseguido por causa da minha fé em Deus. Isso fizeram os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles se negaram a adorar outros deuses, porque o único Deus é o nosso Senhor, Jesus, e Ele não admite que a gente nunca adore outra coisa ou outra pessoa além dele, independente do que for.
Então, eles arriscaram a vida deles. Isso me chamou muita atenção. Falaram que não vão obedecer esse decreto e o rei podia jogar eles na fornalha de fogo ardente, mas Deus podia salvar eles. Mas se não quisesse, eles estavam prontos a morrer por causa da fé deles. Isso me fez pensar muito, porque quantas vezes, por coisa bem mínima, a gente, tipo assim, por um risco bem mínimo, vamos dizer, a gente nega a nossa fé. Talvez o risco de perder amigos, perder reputação ou ainda perder trabalho, a gente fala, não, eu vou à igreja de vez em quando, mas eu não sou fanático na minha fé. Tipo assim, a gente nega a nossa fé muito fácil. E creio, queridos, que estão chegando e já chegaram os tempos na nossa vida como cristãos, que a gente precisa se posicionar, porque senão a gente vai negar Jesus. Se a gente não obedecer a Ele, se a gente não seguir o caminho dele e obedecer leis humanas, de autoridades humanas que estão querendo que a gente faça, tipo assim, abre mão das nossas convicções e faça alguma coisa que está contra a palavra de Deus, para não perder, como falei, trabalho, reputação, ou às vezes vai ser também a nossa própria vida. E se a gente aí negar Jesus, cara, a nossa fé é pouca, viu? E isso não vai ser recompensado de forma alguma a Deus. Eu deixo para Ele as consequências, porque eu não estou aqui para julgar. Mas eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus está dizendo. Porque nos últimos tempos vai ter umas perseguições fortes contra os cristãos. E creio que esse momento começou na nossa vida. Então, eu queria fazer uma pergunta a mim mesma primeiro e a cada um de nós que me assiste nesse momento. Você está pronto? Você está pronto a dizer não ao pecado, independente da forma como ele vem? Você está pronto a se posicionar pela sua fé em Jesus e a gritar para todo mundo: eu sou cristão, eu não aceito ideologia de gênero, eu não aceito droga, liberação de droga, eu não aceito que você faz isso, aquilo coloca isso na cabeça dos meus filhos, eu não aceito. Com o risco de perder, até a sua vida, você está pronto? Eu estou pronta? Bom, é uma pergunta que cada um de nós pode responder por si, porque realmente isso é muito sério, isso é muito sério. E olha, eu gosto muito dessa história porque Deus resolveu fazer um grande milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente conhece a história, próprio Jesus apareceu lá na fornalha de fogo e salvou a vida deles, assim que eles nem cheiravam fogo queimado. Jesus pode nos libertar quando a gente se posiciona, mas eles estavam prontos a pagar até com a sua própria vida pela fé deles, como muitos profetas, muitos mártires de Deus fizeram no tempo passado, nos tempos bíblicos, e depois na história da igreja a gente sabe de muitos que pagaram com a sua própria vida pela fé deles. E outra história muito parecida com essa é a história de Daniel, que também gosto muito. Quando o rei Dário assinou o decreto de que ninguém poderia orar a outro Deus no período de 30 dias, a não ser a ele, Daniel o que fez? Isso é tremendo, eu acho. Esse cara, em vez de se esconder, orar escondidinho, né? Continuar a orar, orando a Deus, mas escondido. O que ele fez?
ele continuou da mesma forma que tinha costume de fazer, a orar de janelas abertas da casa dele. Eu acho isso tremendo. O cara não se preocupou nem um pouco que podia ser jogado na cova dos leões, porque esse foi o decreto do rei. Cada um que ora a outro Deus ia ser jogado na cova dos leões. Ele nem fez o trabalho de se esconder. Não, ele continuou da mesma forma, bem tranquilo, deixou as consequências para Deus, porque ele não queria demonstrar que ele estava servindo a Deus somente quando tudo era a favor dele, tudo favorecia ele. Não, ele queria demonstrar com essa atitude, creio eu, que ele continuaria amando e adorando a Deus, mesmo quando existia uma ameaça para a própria vida dele. Ele estava lá se posicionando. E a gente sabe como que termina a história. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus fez um grande milagre, mandou o anjo dele que fechou a boca dos leões e ele saiu de lá totalmente vitorioso. E nos dois casos, nas duas histórias, os reis de Babilônia adoraram a Deus e assinaram um decreto que somente Ele é o único Deus, Deus de Israel é o único Deus que salva, é o único Deus que existe. Isso foi tudo para a honra e glória de Deus. Mas eu também penso na história de, por exemplo, João Batista. O caso dele foi um pouco diferente. Tipo assim, as consequências do posicionamento dele foram um pouco diferentes, porque João Batista também, até o fim, ficou fiel à fé em Jesus. Até o fim, ele se posicionava falando a verdade em amor, para que as pessoas não vão para o inferno, mas que possam se arrepender. Mas qual que era o fim dele? Nesse caso, Deus não escolheu salvar ele, mas ele morreu. Cortaram a cabeça dele por causa de quê? Porque ele não negou a palavra de Deus, os princípios de Deus, não falou aquilo que era agradável aos ouvidos das pessoas, ainda autoridades, mas ele até para a autoridade de Herodes, ele foi e falou: não, você está errado. A verdade é que você não pode ter a mulher do seu irmão. E por causa disso, de falar a verdade sempre, ele foi jogado na prisão e depois foi decapitado. Eu acho que essa é a palavra, cortaram a cabeça dele. Enfim, ele pagou com a própria vida por se posicionar. E a minha pergunta aqui é o seguinte: a gente faria isso? Eu faria isso? Porque creio, irmãos, creio, queridos, que estão chegando e já chegaram dias em quais a gente vai precisar de se posicionar. Não vai existir mais um evangelho em qual a gente dá para brincar um pouco ainda, dá para fugir, né, do lado e depois voltar. Não acredito que em breve isso vai ser possível. Ou você é cristão e se posiciona como tal, ou você, mesmo na igreja, mesmo sabendo a palavra, de ouvir falar, mas se não se posicionar, você vai para o outro rumo, para o outro caminho, que não é um caminho de Deus, com certeza. Então, a gente está pronto a dizer não ao pecado, a falar a verdade em amor, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus do jeito que Ele é, porque Deus é amor, mas Ele é verdade também. Então a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa falar a verdade, não o que as pessoas querem que a gente fale. A gente precisa se posicionar mesmo quando existem autoridades na nossa vida, independente do que tipo de autoridades, que querem nos fazer pecar contra Deus e a gente abrir mão
da doutrina sã da palavra de Deus. A gente está pronto a ser expulso do trabalho, talvez. A gente está pronto a pagar o preço? Bom, eu acho que todo mundo fica meio assim, meio assustado, mas olha, quando esse tempo chegar, eu acredito que a graça de Deus nos basta. Ele vai nos dar a sua graça, porque sozinhos a gente não consegue fazer nada, senão a graça de Deus para nós. Então vamos começar a orar já, vamos começar a nos posicionar nas pequenas coisas, para que quando chegue esse teste na nossa vida, que o próprio Deus vai permitir, eu creio, na vida de cada um de nós, que a gente não falha, mas que a gente possa mostrar que nós somos uns cristãos verdadeiros, uns cristãos que são mais que vencedores e que seguem Jesus até o fim, porque na palavra diz que quem crê até o fim será salvo. Quem conseguir andar com Jesus até o fim, irmãos. Então, que Espírito Santo de Deus nos ajuda. Pai, nos ajude a ser fiéis até o fim, a nos posicionarmos quando chegam os testes da vida, quando a gente precisa decidir entre a nossa fé em Deus e as coisas desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês gostaram dessa mensagem, compartilhe com alguém, dá um like, faça um comentário. E se você não estiver inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijos!